Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações nessa quinta-feira. Amados e amadas, vamos pregar sobre orações. Deus aceita o pedido de oração de um pecador? Porque não temos nossas orações atendidas? Porque não sabemos pedir correto? Nos revoltamos contra Deus quando não somos atendidos. Temos que saber pedir correto em orações, oferecendo essa pregação à minha família, meus filhos e a todos os meus amados, e abrangendo aqui a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis da palavra e todos que vão ouvir essa palavra nos quatro cantos da terra, denominado nesse momento todos de amados e amadas. É momento que se faz necessário nós entendermos também, porque às vezes não temos nossas orações atendidas, clamamos, nos revoltamos, mas nem sempre seu pedido é atendido porque você tem débito com Deus. Vivendo o sobrenatural, a importância da nossa oração na nossa vida diária. No mundo agitado em que vivemos, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com nossas responsabilidades, compromissos diários. No entanto, há algo poderoso que podemos fazer para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, Pai, experimentar o sobrenatural da nossa vida. Sim, a oração. Nessa pregação vamos explorar a importância da oração no nosso dia a dia e como ela pode gerar resultados extraordinários para nós. O poder transformador da oração, uma história inspiradora compartilhada em oração, é de alguém que declara que não conseguia prosseguir sem gastar 3 horas diárias em orações. Embora isso possa parecer um grande sacrifício de tempo, é surpreendente como dedicar um tempo significativo à oração pode resultar em um aumento da produtividade em outras áreas da vida. Quando alinhamos nosso coração com o coração de Deus, abrimos espaço para a oração se manifestar em nossas ações e projetos. Não é o tempo que conta o poder da tua oração, e sim o poder do seu coração, da sua humildade, da sua dedicação a essa oração a Deus. Testemunhos de poder, relatos pessoais de pessoas que experimentaram o poder da oração em suas vidas são provas de que em que esse tempo investido não é perdido. Mas também o Pai não aceitaria o ser humano ficar orando 3, 4 horas diárias e as obrigações materiais com a família, o pão para trazer para a família, seria praticamente impossível você dedicar a oração 4 horas diárias. Como eu disse, o que vale é o poder da oração, do sentimento e da fé, e não no tempo que ela perdure. Esse exemplo citado é de alguém que entrou numa nova empresa relutantemente, mas com a convicção de que Deus estava abrindo aquela porta. Mesmo fazendo apenas o mínimo necessário, o resultado foi surpreendente. As reuniões em que participava eram
salvas e seu desempenho era elogiado. Isso demonstra como a oração pode potencializar nossas ações e trazer resultados além do que você espera, mudando a realidade, assim como aqueles que viveram a vida de oração no passado. Também somos chamados a mudar a realidade em que vivemos. Devemos entender que a oração não é o tempo que conta, mas um investimento que gera frutos em todas as áreas da sua vida. Ao alinhar nossos pensamentos com Deus, experimentamos um renovo espiritual e vemos como todas as coisas se tornam mais produtivas e frutíferas, despertando guerreiros de oração. Esse é um chamado para cada um de nós. Se torne um guerreiro da oração, alguém que compreenda a autoridade que Deus nos deu e luta espiritualmente por tudo que é contrário à vontade divina. Devemos interceder não apenas pela igreja, pela liderança, mas também por nós, nossa cidade, nosso país, famílias, os irmãos que estão sofrendo perseguições, morte, tortura. A oração não apenas transforma vida, mas também traz cura e libertação. Como eu digo sempre, a oração move montanhas. Permite também que o reino de Deus seja manifestado em nosso meio. À medida que nos dedicamos à oração, experimentamos a presença de Deus de maneira profunda e somos capacitados a cumprir nosso propósito de vida. É um convite para ouvir e obedecer a sua voz, tornando-nos instrumento para o cumprimento de seu propósito para com nós. Sim, devemos crescer no conhecimento e ser usado por Deus nas orações. Sim, somos convidados por Ele e nós devemos nos manifestar no diálogo com Deus através de orações. Você falar com Deus, você está orando. João capítulo 9, verso 31 declara que diz: sabemos que Deus não atende os pecadores, a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratique sua vontade, a esse atende. João capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Também temos dito que a única oração que Deus escuta de um pecador é a oração para a salvação. Como resultado dessa passagem, alguns acreditam que Deus não escuta ou não vai atender às orações de um descrente. No entanto, no verso está dizendo que Deus não escuta, ou melhor, não executa milagres através de um descrente. As passagens descrevem que Deus escuta e responde às orações de um descrente. João capítulo 5, verso 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nos diz que Deus responde às orações quando forem feitas de acordo com a sua vontade. Esse princípio também se aplica aos descrentes. Se um descrente fizer uma oração de acordo com a vontade de Deus, nada impede que Deus responda a tal oração de acordo com a sua vontade. Vamos examinar a passagem a seguir. Podemos ver que na maioria dos casos a oração está envolvida
Em um dos dois casos, Deus respondeu ao clamor do coração. Não é claro se esse clamor foi direcionado a Deus. Em outros casos, a oração aparenta ser relacionada a arrependimento. Já em outros casos, a oração era simplesmente por uma necessidade ou bênção terrena. E Deus respondeu, ou por compaixão, ou em resposta à procura genuína, ou fé da pessoa. Algumas passagens, vamos citar, que lidam com a oração dos descrentes. O povo de Nínive orou para que fosse poupada Nínive. Jonas capítulo 3, versos 5 e 10, que diz: os ninivistas creram em Deus, proclamaram em jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, boi e ovelhas, podem comer alguma coisa. Não lhes deis pasto, nem deixem que bebam água. Promover um grande jejum, especialmente os versículos 27 e 29. Acabe jejua e lamenta pela profecia de Elias sobre sua posteridade. Deus responde por não ter trazido a calamidade durante o tempo de Acabe. A mulher gentia da região de Tiro e Sidão orou para que Jesus livrasse a sua filha de um demônio. Marcos capítulo 7, verso 24 e 30, que diz: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída pelo espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que lhe expulsasse o demônio de sua filha. Sim, Paulo, Marcos capítulo 7, verso 24, Jesus de fato expulsou o demônio dela. Pedro foi enviado em resposta a Cornélio, o centurião romano, em Atos capítulo 10, que diz: em Cesárea morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envie mensageiro a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou os 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta ao meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparava a comida, sobreveio o êxtase. Viu que o céu estava aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes,
répteis da terra e aves do céu. E ouvisse uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope, e quando Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que o homem enviado por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, perguntavam se ali estava hospedado Simão, que também era chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levanta-se, desça e vai com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesárea. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes, amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando seus pés, dele adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-se, porque eu também sou apenas homem. Somente adoramos a Deus. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando ali muitos reunidos. Quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que o judeu está proibido a se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar nenhum impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que esse motivo vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos, que por essa hora, às 3 da tarde, que eu estava orando em minha casa, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mandar chamar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e você faz muito bem em vir. Agora estamos todos aqui à presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Deus faz promessas que são aplicáveis a todos, os crentes, os descrentes, como Jeremias capítulo 29, verso 29 e 13, que diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem do seu coração. Então foi o caso de Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 1 e 6. No entanto, há várias promessas que, de acordo com o contexto, são apenas para os crentes. Porque os cristãos têm recebido a Cristo, somos encorajados a não chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia, encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Então, sim, há casos, amados e amadas, há várias promessas
para os crentes em relação à oração. Mateus capítulo 21, verso 22. Então assim há casos quando Deus não responde às orações dos descrentes. Ao mesmo tempo, por sua graça e misericórdia, Deus pode intervir na vida dos descrentes em resposta às suas orações. Deus escuta, responde às orações de um pecador descrente? Sim, desde que seja para o arrependimento. Por isso, amados e amadas, nós temos que orar para aqueles que não creem, os descrentes, porque a nossa oração, Deus irá ouvir. Sim, Deus ouvirá nossas orações, intercedendo por um pecador. Deus escuta a oração de um pecador. Se você acompanha as orações, já tem uma primeira resposta sobre essa pergunta. Isso porque vimos que sem caridade, que é o amor de Deus, nossas ações não têm verdadeiro mérito sobrenatural. Ou seja, precisamos estar em estado de graça, santificante para a nossa oração ser atendida por Deus. Se você é pecador, você está em pecado, você pode pedir, não será atendido. Deus nem ouvirá a sua oração. A situação se agrava ainda mais quando aquele que vive em pecado, ora, em vez de pedir perdão, exige, pede, levando súplicas diversas, mas permanece ainda com o desejo de pecar, não se arrependeu e manter o seu estado de separação. Isso porque se Deus não deixa de amar a natureza humana, mesmo no pecado, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A própria culpa e o pecado em si não são a forma algumas agradáveis a Deus. Ao unir um estado de pecado com a intenção de se manter nele, aquele que ora causa grande violência contra Deus e si mesmo. Essa situação é o que causa tantas advertências na palavra de Deus. Como sabemos que Deus não escuta as orações dos pecadores, Jó capítulo 9, verso 31, quem desvia os ouvidos para não ouvir a lei, até sua oração será execrável. Sobre esse comportamento, lembra que na glosa as palavras de Deus, os escritos pelos santos, referente a 3 capítulos da segunda carta de Timóteo, está anotado que os que querem continuar no pecado apresentam-se simulando piedade, mas na realidade negam a virtude dela. O pecador tem desejo sincero de mudar a vida e se põe em oração, mesmo assim sua oração não tem valor. A oração daquele que quer se aproximar de Deus e se arrepender, se não tem valor meritório, ou seja, se ele não pode receber o prêmio da oração, pois não está em estado de graça, está em pecado. Arrependa-se, peça perdão. No entanto, o valor da sua súplica será atendido. Simplificamos, podemos dizer que o que vive em pecado e não quer mudar, ofende a justiça de Deus, porque não obedece os mandamentos e ofende ainda mais sua misericórdia, querendo através da oração obter benefícios enquanto permanece firme no pecado. Aquele que ainda está em pecado, mas se entrega à oração, peça perdão e se arrependa, com desejo de mudar de vida, se ainda ofende a justiça de Deus, enquanto não se confessa, não se arrepende, não pede perdão e se converte realmente, por outro lado, pode ser atendido por Deus pela sua misericórdia. A oração do pecador que vem de um bom desejo da sua natureza, Deus atende não por justiça, porque ele tal não merece, porém por pura misericórdia. Observada 4 condições
que peça para si que o pedido seja de coisas necessárias à salvação, piamente e com perseverança. Desse modo, o que não se conquista por mérito, por não conseguir mover a justiça, pode-se conseguir pela interpretação ou súplica, pois esta move misericórdia. É nesse sentido que, se Deus não atendesse aos pecadores, teria sido inútil ter o publicano assim orado: Senhor, tende compaixão de mim, que sou pecador. Atendeu porque a oração, embora feita por um pecador assumido, correspondia às condições propostas e provocou a misericórdia de Deus. Dentro dessa situação, mais substancial diferença também está a piedade na oração. O pecador não possui o hábito da piedade, pois exclui a graça santificante de si mesmo através do pecado, mas pode possuir desejos impiedosos na oração. Assim, o que não possui por hábito e merecimento pode se conquistar momentaneamente pelo desejo e usufruí-lo em vistas de se firmar na vida de santidade, piedade posteriormente. Sim, faço um convite a você, amado e amada, que ao final dessa pregação vamos orar para Deus ter misericórdia daqueles pecadores que não confessam sua fé e não se arrependam. Sim, que o Senhor alimente e renove Ele mesmo a nossa oração contemplativa. Afinal, devemos buscar as coisas que vêm do alto. Eclesiastes, Colossenses capítulo 3, verso 1. E se ao colocarmos em primeiro lugar Mateus capítulo 6, verso 33, todos os restos não será acrescentado em uma extrema abundância. Mateus capítulo 13, verso 12. Fica ainda um convite aqui no final dessa pregação, nós orarmos para viver a oração na prática, orarmos para aqueles que necessitam da nossa ajuda. Sim, amados e amadas, o pecado de não orar. A oração pode evitar muito sofrimento e proporcionar grandes alegrias. Por isso o diabo é alérgico à oração. Israel estava enfrentando fortes lutas contra seus inimigos e, por não confiar em Deus, o povo lhe pediu um rei. No entanto, embora Saul já reinando, a pressão ainda persistia, o medo imperava. Tomados pelo grande temor, os israelitas imploraram que o profeta Samuel orasse a favor deles. Em resposta ao clamor do povo, Samuel aproveita e exorta a seguir ao Senhor para evitar mais juízo. Em seguida, Samuel fez uma declaração reveladora: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, verso 23. Porque a negligência na oração é pecado. Há várias razões, vejamos apenas 3. A oração evita o mal, Mateus capítulo 6, verso 13. Quantos fracassos sobrevieram por não orarmos? Indecisões, falta de sabedoria e direção, tudo que por não orar. Quantas vezes erramos, sentimos a ausência do poder e da alegria por falta da oração. Ao deixarmos de orar, abrimos a porta a todos os demais pecados. Jesus revela isso claramente em Marcos capítulo 14, verso 38. Vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração muda as coisas. Tudo pode ser mudado pela oração. O doente prestes a morrer pode ter seus anos de vida prolongados através da oração.
Tiago capítulo 5, verso 13 e 15. A oração pode mudar o destino de um país inteiro. A oração de Abraão mudou a história de uma nação. Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18. Se a oração faz bem e não oramos, a Bíblia diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Orar para evitar o mal. Oração facilita o bem. Provérbios capítulo 3, verso 27. Se a oração evita o mal, de igual forma ela facilita o bem. A oração nos conecta diretamente ao trono da graça, de onde vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. Tiago capítulo 1, verso 17. Quando oramos, abrimos a porta para Deus entrar em nossos problemas, situações e trabalhar com eles. O secreto que só Deus vê gera recompensa que só Deus dá. Mateus capítulo 6, verso 6. Portanto, 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando, ou às vezes aqueles que ficam 4 horas orando. A oração é um antídoto para todas as nossas aflições. A oração alivia o coração. A oração facilita o bem. A oração agrada a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. O reconhecimento do amor paterno de Deus é a primeira e mais simples, e também a última e mais elevada lição na escola da oração. Pai nosso, Deus quer ter comunhão conosco e a oração nos leva a isso. Obedecemos a Bíblia pela fé e a fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. É uma ordem orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Alguns dizem: não tenho tempo para orar, meu dia é muito cheio. Talvez seu dia não esteja muito cheio, mas vazio de Deus. Ele quer estar conosco, habita em nós, e ao orarmos agradamos o coração de Deus. Uma das armas mais poderosas, amados e amadas, que temos nas mãos é o poder da oração. Ela pode mudar, ela move montanhas, mudar o destino de uma nação inteira. Ela é a chave que move a mão daquele que move o mundo. Se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. A oração evita o mal, facilita o bem e agrada a Deus. Portanto, não negligencie a oração, evite o pecado de não orar. É pecado não orar. Deus Pai gosta de falar com seus filhos. Você falando com Deus, você está orando. Você sabia que Deus é tão grande e poderoso que Ele sabe absolutamente tudo o que acontece? Pois é, seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O rei Davi sabia bem disso, por isso escreveu o Salmo 33, que diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Salmos 33, verso 13 e 15. Olha que impressionante, amados e amadas, filhos. Deus é capaz de ouvir as orações e o desejo de cada um de nós que existe na terra. Mas isso não quer dizer que Ele responde a todas elas. Existe algum caso em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas? Quando você está em débito com Deus, está em pecado, não se arrependeu, não pediu perdão, Ele não vai atender sua oração. E é sobre isso que eu estou pregando hoje, que o Divino Espírito Santo manda pregar você. Sim, 7 tipos de pessoas que não têm as suas orações respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore seus pedidos, porque você está em pecado. Primeiro tipo de pessoas que Deus não responde, incrédula. O que é incrédulas, filhos? Não tem fé.
Sim, Deuteronômio capítulo 1, verso 45, que diz: vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu e o seu clamor nem lhes deu atenção. Nesse versículo, vemos Moisés lembrando ao povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que ele a conquistasse. Assim que se aproximaram de Canaã, a terra prometida, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para conhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias então levaram as más notícias ao povo, que ele deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa, pisariam na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais, e o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daqueles que tinham fé do povo judeus. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem em seu caminho, o Senhor fecha seus ouvidos para suas orações. Então, se você tem permitido que seus problemas se tornem maiores do que sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter suas orações ignoradas por Deus. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagaram um preço muito caro, mas com você pode ser diferente, amados e amadas. Graças ao sacrifício de Yeshua Mashiach na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependemos quando pecamos. A pessoa que não se arrepende de seus pecados. Isaías capítulo 59 está escrito: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas a sua maldade separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os virá, pois a sua mão está manchada de sangue e seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Isaías capítulo 59, versos 1 e 3. Assim como a época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus. No tempo do profeta Isaías, isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para eles. O pecado é a grande barreira da separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, deixa Deus de atender as nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade com Deus. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para Deus que nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos molde. A pessoa que ignora Deus diz: veja o que está escrito em Provérbios capítulo 1: então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusaram o temor de Deus, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se apartarão das suas próprias maquinações. Provérbios capítulo 1, verso 28 e 31. A passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responde às orações de todos que ignoram os seus conselhos.
despreza a sua sabedoria e não tem mais o temor no coração. Então, se você quer ter as suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar aos seus ouvidos e as suas orações para que as coisas que Deus tem a te dizer. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia, falando com Ele, meditando a Bíblia, orando, ouvindo louvores e assistindo às pregações e mensagens, como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. Eu orei Salomão insere esse provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor viverão em segurança e estarão tranquilos, sem temer mal algum. Quarto, a pessoa que não ajuda o próximo. Atenção, amados e amadas. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreveu em Provérbios, capítulo 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também chamará e não terá a resposta. Provérbios, capítulo 21, verso 13. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo mais, mas se você não for capaz de ajudar aqueles que necessitam, que precisam da sua ajuda material, emocional, espiritual, Deus fará o mesmo com você. O mais do que ter as orações interrompidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudarem o seu próximo, de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que ele disse: amados e amadas, filhos, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermos e presos e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses meus pequeninos, também deixaram de fazê-lo a mim. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versos 42 e 46. Honra e glória às servas do Senhor da igreja, novo reino de Deus. A pessoa que não honra o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Pedro disse: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Nessa passagem, Pedro fala a respeito das importâncias do casal viver em harmonia em seu lar. E por mais que nesse versículo ele esteja falando dos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá as orações e os atenderá, segundo a sua vontade. Mas se o marido ou mulher vive desrespeitando, humilhando o outro, suas orações serão interrompidas. Deus não ouvirá os seus pedidos, pois para Deus o casamento é algo sério, a união entre dois seres que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado ou casada, saiba que é muito importante que você viva em paz com o seu cônjuge, porque isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a vida espiritual. É lógico que existem momentos de desentendimento, brigas entre casal. Nós somos seres humanos e cometemos falha. O importante é que o marido e a mulher saibam resolver essas questões, diferenças, o quanto antes, para que Deus sempre atenda às orações de vocês. Partindo para o segundo vídeo, continuando esse assunto no segundo vídeo. Amém?